Olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a correção da segunda atividade do terceiro bimestre, que o assunto vai ser as lentes esféricas. Bom, temos aqui a lista, certo? E aí eu vou fazer item por item da lista e também vou, ao longo dos exercícios, eu vou fazendo uma revisão, né? Por exemplo, o primeiro exercício, o segundo exercício é um pouco e o terceiro é um pouco sobre a nomenclatura das lentes e o seu comportamento óptico, ou seja, qual é a lente convergente, qual é a lente divergente, do que depende se é convergente ou divergente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ir para o conteúdo. Bom, quando eu olho o conteúdo aqui, a lente basicamente é uma associação de ópticos planos, que seriam superfície de separação de dois planos. Geralmente o índice de refração do meio aqui fora é o mesmo. Então, por exemplo, é uma lente de vidro imersa no ar. Uma das faces da lente que separa os dois meios é plana ou esférica, e a outra face obrigatoriamente tem que ser esférica. Então, numa lente esférica, pelo menos uma da face tem que ser esférica, a outra pode ser plano ou esférica. Aí você tem as lentes de bordas finas e tem as lentes de bordas grossas. As lentes de bordas finas são aquelas em que a borda aqui, a extremidade aqui, é mais fino que o centro. Por isso que é chamada de bordas finas. As lentes são do tipo plano convexo, uma face é plana e a outra é convexa. Biconvexa, as duas faces são convexas. Lembrando que, ó, isso aqui é côncavo, tá? E isso aqui é convexo. Então, você olha para a face externa da lente, a face da esquerda e da direita. Se a face for assim, é convexa. Se for assim, é côncava. Já essa face aqui, uma face é côncava e a outra é convexa. O nome vai ser côncavo convexo. Por que côncavo e convexo e não convexa côncavo? Porque o raio de curvatura maior seria este aqui, ó, que é a da face côncava. Então é por isso que é côncavo convexa. Aí a lente de bordas finas não, bordas grossas, seria quando a extremidade é mais grosso que o meio. No caso, você tem essa lente aqui, que é plano côncavo. O plano vem sempre primeiro, tá? Porque é o face de maior raio de curvatura. Por que o plano é de maior raio de curvatura, professor? Porque quando você dá um zoom numa face esférica, se eu desse um zoom muito grande aqui, ela não ia parecer uma face plana? Então, o plano é a face maior, de maior raio. Por quê? Porque ela é uma face ela é um pedaço de um raio de curvatura tão grande, mas tão grande que parece plano, que é como desse um zoom aqui, tá? Então aqui é o plano côncavo, aqui é o bicôncavo e aqui uma face é convexa, que é essa externa aqui, e a outra da esquerda é côncava. Com uma face de maior raio de curvatura convexa, que vai ser convexo côncavo, tá bom? Então essas são nomenclaturas das bordas finas e das bordas grossas. O comportamento óptico. Você tem a lente convergente, que é quando os raios convergem ao passar pela lente no ponto foco, que aqui ó, seria uma lente de bordas finas, caso comum, que é uma lente de vidro imerso no ar, a lente de bordas finas é convergente. Por isso que na representação dela aqui, ó, borda fininha aqui. E tem as lentes divergentes, que o raio diverge ao passar pela lente. Aqui, ó, eles estão se afastando aqui. Que é o caso de uma lente de bordas grossas imersa no ar, de vidro imerso no ar. Aqui é a representação da lente divergente, tá? Então, sempre a bordas finas vai ser convergente e bordas grossas vai ser divergente? Não. Se for o caso comum, em que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio de fora da lente, que é o caso da lente de vidro imerso no ar, onde que a luz tem maior dificuldade de se propagar? No meio que tem mais matéria, no vidro, por exemplo. Então, vai ser o índice de refração do vidro maior do que o do ar. Nesse caso, lentes de bordas finas são convergentes e lentes de bordas grossas são divergentes. Então, caso comum, lentes de vidro imerso no ar, bordas finas convergentes e bordas grossas divergentes. Caso eu coloque essa lente dentro de um líquido, em que o índice de refração do líquido, do meio aqui, é maior que o da lente, você vai ter que as lentes de bordas finas vão ser agora divergentes e a de bordas grossas é convergente.
tá? Então, o comportamento óptico da lente em ser convergente ou divergente depende do tipo de lente que se trata. Vamos lá agora para os exercícios 1, 2 e 3. O exercício 1, ele fala o seguinte: qual das figuras a seguir os raios solares incidentes sobre as figuras a seguir representam os raios solares incidentes sobre 4 lentes distintas. Então aqui tem um raio solar chegando nessas 4 lentes. Deseja-se incendiar um pedaço de papel, concentrando a luz solar sobre ele. A lente que seria mais efetiva para essa finalidade é a de número? Bom, para a lente ser utilizada para queimar um objeto, ela tem que focalizar aqueles raios, concentrar aqueles raios. Para concentrar aqueles raios, a lente tem que ser uma lente convergente. Essa lente aqui, ó, que vai convergir o raio solar num único ponto, que se eu colocar uma folha aqui, eu vou queimar a folha, por exemplo. Essa lente convergente, no caso comum, que é o caso do exercício aí, é uma lente de bordas finas, né? Então, se você olhar lá a atividade, das 4 lentes, qual seria a lente de bordas finas? A lente de número 2, ó, a borda é mais fina que o meio. Então, a resposta correta é a letra B. Acabou o exercício. Tá bom? Exercício número 2. Nas plantações de verduras, em momentos de grande insolação, por exemplo, meio-dia, assim, não é conveniente molhar as folhas, pois elas podem queimar a não ser que se faça uma irrigação contínua. Então, o que acontece? Você vai ter essas gotículas de água que vai queimar a planta. Por que vai queimar a planta? Porque isso aqui vai formar uma lente em que um meio é a água e o outro meio é o ar. Então, é uma associação de 2 meios transparentes. O meio que é o ar e a água. Uma face é esférica e a outra é plana. Então, é uma lente esférica. Observando as figuras, conclui-se que a queima das verduras ocorre porque as gotas depositadas sobre as folhas planas assumem formatos de objetos ópticos, conhecidos como lentes. Tá. Bom, que lente que é essa daqui? Uma face é plana e a outra é convexa. Tá vendo essa face aqui? Qual seria? Bordas finas? Vamos olhar as bordas finas? Qual seria das bordas finas? Uma face plana e a outra convexa, tá? Isso aqui seria plano convexa. Então, você vai lá, plano convexa, letra C. Então, ela é a resposta correta. É plano convexa e tem a propriedade de concentrar a luz solar, né? Bordas finas são lentes convergentes, então vão convergir o raio. E isso no caso comum de uma lente imersa no ar, em que o índice de refração da lente é maior que o do ar, o caso comum. Vamos lá para o exercício de número 3. Uma lente convergente de vidro possui distância focal f quando imersa no ar. Essa lente é então mergulhada em glicerina. Deu um tipo de álcool com índice de refração maior que o do ar. Opa, aqui é o caso que não é comum. É o caso em que o índice de refração do meio é maior que o da lente. Aí lembra que a lente de bordas finas não é convergente no caso comum? Agora vai inverter, tá bom? Considerando que o índice de refração do vidro é o mesmo que a da glicerina, N igual a 1,5, conclui-se que o diagrama que representa o comportamento óptico de um feixe de luz incidindo sobre uma lente imersa na glicerina é a seguinte. Aí o aluno olha assim, fala, professor, eu falo que a lente de bordas finas não é convergente, então não seria a B ou a C? Não, meu querido. Por que não pode ser a letra B e nem a C? Porque a lente de bordas finas são convergentes para o caso comum, ou seja, para o caso de uma lente de vidro imersa no ar. Só que aqui a lente está imersa num meio em que o índice de refração do meio é maior que o da lente, então inverte. Significa que a lente de bordas finas não será mais convergente, ela vai ser divergente, que seria a letra A. Isso daqui, ó, tá aqui, ó. Quando uma lente está imersa no meio que o índice de refração do meio é maior que o da lente, a lente de bordas finas vira divergente, ou seja, muda o seu comportamento óptico. Então, o comportamento óptico da lente depende do formato da lente?
Depende, mas depende também em que meio a lente está. Se é um meio em que se o meio da lente, que a lente está for maior que o índice de refração da lente, aí a lente de bordas finas vai virar divergente e a lente de bordas grossas vai virar convergente. Tá bom? Terminamos as 3 questões, vamos para a formação das imagens, certo? Bom, no caso aqui, a construção das imagens, você precisa dos raios notáveis, né? Que são um raio que vem paralelo, converge passando pelo foco. O raio que incide pelo foco converge não. Aqui refrata, né? Muda de meio. O raio que vem paralelo refrata passando pelo foco. No caso aqui, a lente convergente vai convergir para o foco. No caso da lente divergente, ele vai divergir de forma que o seu prolongamento passa pelo foco. Que foco é esse que o raio vem paralelo e passa? Pelo foco imagem. Aí você tem um raio que passa pelo foco, sai paralelo. No caso da lente divergente, o raio tem que vir assim, ó, de forma que seu prolongamento passaria pelo foco, aí ele sai paralelo ao eixo principal. O raio que incide no centro óptico não sofre desvio, certo? E o raio que incide pelo antiprincipal refrata passando pelo antiprincipal. Na lente divergente seria assim, tá? Aí você tem aqui a formação das imagens. Eu não vou me atentar à construção das imagens, porque todas elas eu fiz na aula explicando passo a passo, os 2 raios, quais são as características, tá? Então, basicamente é o seguinte, quando o objeto está antes do antiprincipal, a imagem vai ser formada aqui, ó, entre o antiprincipal e o foco, do outro lado da lente. Essa imagem ela é uma imagem que pode ser projetada? Sim, porque ela vai ser pelo encontro dos raios refratados. Então, ela é uma imagem real, que pode ser projetada, menor que o objeto e invertida. Se eu aproximar o objeto agora para cima do antiprincipal, a imagem agora se afasta da lente e vai para o antiprincipal também. Como ela é formada pelo raio refratado, ela é real, tem o mesmo tamanho que o objeto, dá para você comparar aqui, e é invertida. Se eu continuar aproximando a lente, olha o que acontece com a imagem, continua se afastando da lente, aumentando o seu tamanho. Ela vai continuar sendo projetada? Vai, porque ela é formada pelo encontro dos raios refratados, que é os raios que emergem da lente. Então, ela vai ser real, maior que o objeto e invertida. Então, lente convergente pode projetar a imagem? Pode. Então, a lente do meu data show, professor, data show da minha sala de aula, da onde eu tenho na minha casa, enfim, é uma lente convergente, porque ela pode projetar. Mas peraí, professor, o data show, a imagem não está de cabeça para baixo. É porque o objeto já manda para a lente invertido, de cabeça para baixo, para que a lente inverta e coloque ele em pé, tá bom? Se o objeto continuar aproximando do foco, a imagem continua afastando e aumenta o tamanho, de modo que quando ele estiver no foco, os raios emergem da lente paralelamente um ao outro. Significa que eles iriam se encontrar lá no infinito, a imagem é imprópria. E se o objeto estiver entre o foco e o antiprincipal, essa imagem não poderá ser projetada, mas eu posso ver ela na lente, que é o caso da lupa. Eu vou ver uma imagem ampliada da lente, do objeto. Então, a imagem vai ser virtual, porque não pode ser projetada, né? Os raios refratados não irão se encontrar aqui. Maior que o objeto e direita, que significa que tem a mesma orientação do objeto. O objeto está em pé, a imagem também vai estar em pé. Aplicação lupa ou lente de aumento. Já a divergente é a mais simples de toda. Qualquer posição do objeto, a imagem vai ser assim, ó. Virtual, não posso projetar. Ó, os raios refratados não se encontram ao sair da lente. Então, vai ser uma imagem virtual que se forma aqui na lente somente. Direita, está em pé que nem o objeto, só que menor que o objeto. Então, quando eu quero ampliar uma imagem, eu utilizo a lupa, que é a lente convergente. E quando eu quero diminuir a imagem, eu utilizo uma lente divergente, tá? Vamos lá para as atividades agora. Atividade número 4. A imagem de objeto real fornecida por uma lente divergente é? Acabamos de ver. Divergente só fornece as imagens virtual, direita e maior que o objeto? Não, virtual, direita e menor que o objeto. Letra E. Olha lá, letra E aqui, ó. Letra E não. Olha lá a imagem de uma lente divergente. Virtual, menor que o objeto, direita. Então, essa seria a resposta da letra 4. 5.
Nas figuras a seguir, estão representados por O, os objetos, e suas respectivas imagens para lentes convergentes e divergentes. Em cada uma das figuras, identifique com R quando a imagem for real e com V se a imagem for virtual. Olha, se ela for real, vai ser o encontro dos raios que emergem da lente. Aqui é o encontro dos raios que emergem da lente? É, professor. Então aqui a imagem ela é real. Ela pode ser projetada, porque é o encontro dos raios refratados. Aqui, os raios refratados irão se encontrar? Não, professor, só o prolongamento deles. Então, para um observador aqui, a imagem parece que está atrás da lente. E ela vai ser virtual. Aqui, ó, lente de bordas grossas. O caso comum é uma lente divergente. Divergente forma imagem real? Não, ó. Os raios refratados não irão se encontrar, somente o seu prolongamento. Então, essa imagem também é virtual. Então, é real, virtual, virtual. Questão de número 5. 5 não, 6. Na figura a seguir estão representados um objeto O e sua imagem I, formada pelos raios de luz. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. A lente em questão é convergente ou divergente? A única lente que forma imagens reais, que nem essa daqui, é a convergente. Então, você já sabe que aqui é convergente. Deixa eu escrever aqui. Pronto. Porque para um objeto real, a imagem, ó, que imagem é essa? Não está invertida? Se ela está invertida, ela é real, porque se ela é direita, ela é virtual. Então, porque a imagem é real e invertida, né? Real barra invertida. E aparece menor ou maior que o objeto? Aqui ela aparece menor que o objeto. Aí temos que ver o que é. A primeira nós sabemos que é convergente, ok. Ou é a letra A, letra B ou letra C. O segundo é uma imagem real ou invertida, tanto faz, no caso aqui é real, ou seja, ou é a letra C ou é a letra A. Poderia falar invertida também, mas eu não quis falar isso. Maior ou menor que o objeto? Menor, então tem que ser a letra A, a alternativa correta. Vamos lá para a questão de número 7. Um objeto colocado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente produzirá uma imagem? Vamos lá olhar? Ó. Objeto entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente. É o caso da lupa. Vai formar uma imagem virtual maior que o objeto e direita, que tem a mesma orientação do objeto. Vamos olhar lá. Opa, errei a câmera. Aqui. Virtual, direita e maior que o objeto. Ampliada, maior que o objeto. Virtual, não pode ser projetada. Direita, mesma orientação do objeto. Fizemos o exercício 7. E vamos lá finalizar a aula para o último exercício, né? O último. Uma vela é colocada perpendicularmente ao eixo principal em duas posições, a 30 centímetros e depois a 10 centímetros, de uma lente esférica delgada, convergente de distância focal 20 centímetros. A imagem da vela nas duas posições, respectivamente, é, primeiro, quando ele está a 30 centímetros. Onde que vai estar essa vela? Gente, olha, ela vai estar nesse caso aqui, ó. Entre o foco e o ente principal. Por quê? Vamos supor que cada quadradinho tem 10 centímetros, tá? Olha, o foco tem 20 centímetros, que é 2 quadradinhos. O objeto está a 30 centímetros, ou seja, 3 quadradinhos. E o ente principal está a 4 quadradinhos, que é 40 centímetros. Como o objeto está a 30 centímetros, ele está entre os 20 e entre os 40, ou seja, entre o foco e o ente principal. Que imagem vai ser essa? Real, maior que o objeto e invertida. Vamos lá olhar. Real, maior que o objeto e invertida. Ou é a letra A,
Ah, não, letra A tá falando que é real e direita. Não, é real e invertida. Já matei. É a letra E. É a única que é real, invertida e maior, né? Mas vamos ver o outro. O outro, ele está a uma distância de 10 centímetros da lente, né? Se eu for olhar 10 centímetros, eu tenho que... Vamos aqui arrumar. Eu tenho que... Ele estaria aqui, ó. O foco está a 20 centímetros e o objeto está a 10 centímetros aqui da lente, tá? Entre o foco e o centro óptico. A imagem é virtual, maior e direita, ou virtual, direita e maior. No caso aqui, vamos dar uma olhada. Virtual, direita e maior. Ou seja, o 8 é letra I. Galera, com isso eu terminei a resolução do exercício. Muito obrigado pela atenção até agora, tá bom? Qualquer dúvida, estou à sua disposição, é só perguntar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.